Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez juntos e hoje vamos conversar sobre o amor. Hoje eu vou pegar leve. O que é o amor? Imagine uma flor, imagine uma rosa, um botão de rosa quando se abre. Imagine se a rosa dissesse: não, você é mau, você não vai me cheirar. Não, você é bonzinho, você pode me cheirar. Imagine se a rosa fizesse isso. Imagine se uma lâmpada, ela procurasse quem ela quisesse clarear, quem ela quisesse iluminar o caminho. Não, você não gostei de você, não vou iluminar o seu caminho. Já pensou se uma lâmpada dissesse isso? E se a gente pensar numa árvore? Uma árvore que fica correndo o terreiro, correndo, não venha para debaixo de mim não, escolhendo quem ela quer oferecer a árvore dela. O que é o amor? Senão o caráter dele de se doar de forma indiscriminada. Uma rosa, ela oferece o perfume dela a quem quiser sentir. Uma árvore oferece a sombra dela a quem quiser encostar nela. E a lâmpada, né? A lâmpada escolhe quem ela vai clarear, o espaço que ela vai clarear. Não, ela simplesmente oferece a luz. Esse é o primeiro atributo do amor, o seu caráter indiscriminatório. Hoje eu vou trazer para reflexão um livro que eu gosto muito, chamado Apelo ao Amor, do Anthony, e ele traz essa reflexão em cima de uma passagem bíblica, que é a seguinte: João, no capítulo 15, versículo 2, Jesus escreve: esse é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. E o Anthony, ele nos traz quatro atributos para que a gente consiga exercer esse amor que Deus nos pede que nós temos por todos. Porque é fácil amar um filho, amar o irmão, amar um familiar, mas o vizinho, o outro vizinho mais distante, a turma da escola, do trabalho, fica mais difícil, né? Tanta maldade que a gente vê na televisão, fica difícil amar essas pessoas. Mas Deus nos pede: amemos uns aos outros, assim como eu amem, né? Uns aos outros, assim como eu amo vocês. Quando um pai pede um filho, dá uma ordem ao filho, o que é que a gente espera que esse filho faça? Que, no mínimo, nos obedeça. Menino, levanta, hora de ir para a escola. Menino, vai tomar banho. Olha a bagunça desse quarto, arruma esse quarto. O que a gente quer, espera do filho? Que ele nos obedeça. Então, o que é que Deus espera de nós? Que nós obedecemos ele. E esse mandamento é batido, rebatido, todo mundo sabe, de cor, decorado e salteado, né? Como diz o outro. Mas como é a prática? A pergunta é essa. Como é esse mandamento na prática? E aí a gente pergunta, mas como é o amor? Porque o amor é fácil, né? Do filho, como eu falei. É fácil você encontrar um homem, o homem encontrar uma mulher e ali amar. Mas o amor em si, em sua essência, ele é muito mais amplo do que tudo isso. E aí é essa conversa que eu quero ter hoje, essa amplitude desse amor. E a gente compreender como é esse amor que Deus pede que tenhamos por todos os seres humanos. E o primeiro atributo que a gente traz, que o Anthony traz, né, que não sou eu trago a palestra hoje de acordo a esse capítulo que ele traz, essa meditação, é o caráter de indiscriminado. O caráter indiscriminado da gente ver as pessoas. E tem um trecho que ele fala assim: precisamos abandonar a falsa crença de que as pessoas pecam em sã consciência. Ninguém peca à luz da consciência. O pecado é fruto não da premeditação, como acreditamos erroneamente, mas da ignorância. Então, ao invés da gente olhar as pessoas como santos e pecadores, o Anthony sugere que a gente passe a ver as pessoas como ele sugere que a gente veja as pessoas ignorantes, alheias e ignorantes. Por que alheias e ignorantes? Porque ninguém em sã consciência faz o mal. O que é que ele quer dizer com isso?
uma criança que nasce, por exemplo, em uma boca de favela, de fumo, né? Vamos dizer assim, porque eu tenho medo de usar os termos. E o que acontece? Ela vai crescer acreditando que aquela é a verdade dela, porque é o que ela está vendo. Então, ela cresce já dentro de uma ignorância do ser humano, de acreditar que aquilo é o correto a se fazer. Então, quando a gente passa a reconhecer no outro que o outro é dotado de determinada clareza, vamos dizer assim, de uma certa ignorância, a gente passa a compreender a posição do outro. E quando a gente compreende a posição do outro, a gente não julga, a gente não critica. É aquela história, a gente deixa ele viver a vida dele e segue a nossa, e entrega para Deus, né? Como a gente costuma falar, e a gente vive a nossa vida sem interferir na vida do outro, sem julgar o outro. Quando eu faço essa atitude, que eu não entro na vida do outro para julgar o outro, eu estou me esforçando para amar o outro. Eu estou tentando caminhar a olhar o outro de forma indiscriminada. Isso é um passo para o amor. Um outro atributo que o Anthony traz é o caráter indiscriminado. Desculpa. O outro atributo que ele traz é o caráter da gratuidade. Uma árvore, ela apenas dá a sombra dela. Ela apenas oferece a sombra, né? Uma flor, ela apenas exala o cheiro, independente de se alguém vai cheirar, se alguém não vai cheirar, independente de quem esteja perto. Ela não quer agradar ninguém. Ela apenas é uma flor. A natureza é assim. A natureza pouco importa se alguém vai usufruir, vai passar, vai olhar, vai ver. Não, ela apenas nasce, ela apenas cresce, né? Apenas dá os frutos e as flores. Nós, enquanto seres humanos, que também somos da natureza, somos animais. Nós somos animais, né? A diferença é que nós pensamos, raciocinamos, né? Pelo menos a maioria pensa e raciocina. Mas, considerando que somos partes da natureza, nós temos muito o que aprender com a natureza. A natureza, o tempo todo, ela exerce esse atributo da gratuidade. A gente não. A gente o tempo todo quer a troca, quer a recompensa, quer o que o outro tem para nos oferecer. Preste atenção nos nossos relacionamentos. Observe os relacionamentos com cuidado, né? Eu já escutei muito, eu dou à medida que eu tenho. Isso é amor? Ou isso é egoísmo? Entende? Então, é doar, é apenas dar, é apenas oferecer e ponto. Sabe? Ah, Lucília, mas eu estou doando e, sei lá, e recebi uma patada, o outro foi grosso comigo. É aquela história do presente. Se você não recebeu, o presente não é seu. Entende? Não recebe. Deixa com o outro. Olha para ele e faz o que a gente fala, entrega para Deus. Sabe, ô Senhor? Sabe? O que Jesus Cristo na cruz falou? Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Entende? Fala a mesma coisa, ó Senhor, perdoa, ele não sabe o que ele está falando. Não compra o presente e deixa o outro ir, deixa o outro seguir. Você fez a sua parte da gratuidade, você se doou. Entende? Então, eu acho que o caminho da gratuidade é você se doar sem esperar a troca. Eu acho não, o fato é esse. Sem esperar que o outro te devolva alguma coisa. O terceiro atributo do amor que o Anthony fala é da espontaneidade. É você apenas sentir. Da mesma forma que a lâmpada brilha, a rosa exala o seu cheiro e a árvore doa a sua sombra, eles não estão conectados, preocupados, sabe? Com o que você vai pensar, se você vai usufruir daquilo ou não. Essa espontaneidade de apenas ser, essa espontaneidade de apenas fornecer o amor. Entende? O Anthony, ele traz esses exemplos da rosa, da lâmpada, da árvore, mas é uma forma figurada para poder a gente compreender a forma da gente se comportar. E o quarto e último atributo do amor que ele traz é a liberdade. O amor
para se dar e para se receber, ele tem que ser de forma livre. Nenhuma árvore, vendo que você está lá no sol escaldante, prestes a pegar uma insolação, ela vai correr para te puxar para colocar embaixo dela. Sabe? Nenhuma lâmpada vai correr atrás de você porque tem uma pedra ali que você pode, tem um buraco, você pode tropeçar, nenhuma lâmpada vai atrás de você para poder iluminar aquele caminho. Percebe? Né? E nem a flor fica ali pulando, ó, cheira eu, cheira eu, cheira eu. É a liberdade. A liberdade, você percebe ela se você está em um meio onde você se sente controlado, onde você o tempo todo tem que estar agradando, o tempo todo você tem que estar pisando em ovos para poder agradar outra pessoa, para preencher expectativas dos outros. Cuidado com esse espaço, porque assim não está tendo liberdade. De alguma forma você está sendo presa, você está sendo fechada. Entende? Então, o que o Anthony nos traz é que respeitemos, né, a nossa forma de ver a vida, respeitemos a nossa forma de viver para poder respeitarmos o dos outros. Ele não fala que a gente precisa adquirir coisas, adquirir o amor. Não, a gente precisa ir soltando hábitos, soltando costumes que a gente tem de fazer certos palpites, certas crenças que a gente tem, para poder a gente construir uma base e que possamos atender o que Deus nos pede. Né? Mandamento. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? A gente não fala assim? Só que a gente está acostumado a entrar num espaço de que, não, mas Deus perdoa. Deus vai me perdoar. Mas tudo bem, Deus perdoa. Mas e eu? E o meu coração? E vai ficar por isso mesmo? Eu não vou buscar me melhorar? Eu não vou buscar tentar? Sabe? Eu acho que o mínimo que Deus espera da gente é que a gente tente obedecer a Ele, no mínimo. E não deixar para depois, ou deixar que Deus resolva, ou deixar... Não. Entende? Então, 4 atributos para a gente aprender a amar a todos. Só recapitulando para poder encerrar. O primeiro, amar de forma indiscriminada. Indiscriminado. Sem distinção. Sem escolher. Sabe? Viu alguma coisa errada? Repete o que Jesus falou. Ô Pai, perdoa, porque ele não sabe o que ele faz. Ô Senhor, então me perdoa, porque nem eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Mais ou menos por aí. E deixa seguir, não entre em julgamento. Quer ver uma forma para você não entrar, né, você conseguir fazer isso? É muito o que a gente vê, o que a gente assiste. Esses programas jornalísticos, os programas jornalísticos, por exemplo, eu até parei de assistir, porque assim, eles geram na gente muita revolta, sabe? Por quê? Porque as matérias jornalísticas, elas julgam, né? São todas, elas julgam. Como é que fala? Julgadoras mesmo. Ou seja, elas colocam algo de acordo aos seus conceitos, aos seus princípios, ao que você quer passar para a mídia. Então, ela já mostra o julgamento dela, e aí você absorve aquilo. Então, esses Siqueira Campos, Siqueira Júnior, né? Esses programas, assim, principalmente da Record, onde eles ficam ali, ó, meia hora ali, alimentando aquele sofrimento, aquela maldade, você está gerando aquilo dentro de você, você está gerando ódio, você está gerando maldade dentro de você, entende? Então, um dos passos para você conseguir esse amor indiscriminado é você nem assistir essas coisas. É nem assistir o que te faz ter raiva, porque você está entrando na cabeça do repórter, da cabeça daquela pauta jornalística. Por quê? Porque o que rende audiência é sofrimento, é miséria, é aquilo ali. Então não dê essa audiência, não dê esse voto, sabe? Tenta pensar assim, nossa, o que passa na cabeça de uma pessoa dessa para fazer isso, né? Ô Senhor, tenha piedade da gente, tenha piedade desse... E entrega, entende? Do que entrar no espaço do julgamento ou comprar um julgamento já feito, que na verdade é isso que acontece, né?
a mídia, eles vendem um julgamento já estabelecido. E a gente que assiste compra. O outro é a gratuidade, é se doar. É doar e doar de coração. É fazer de coração, não é fazer forçado. Sabe, como a gente está com a criança, chega num lugar, a criança vai, a gente cumprimenta as pessoas, vai menino, fala com fulano, você obriga a criança a falar, ela não quer e você obriga a falar. Então, se eu partir para fazer doação, fazer boas ações, fazer caridade, porque é bonito, para ficar kit com Deus, deixa eu ir ali, porque deixa eu pagar minha promessa ali, porque, entende? Se a gente entra nesse espaço da obrigatoriedade de fazer porque é bonito, de fazer, isso não existe. Isso você está fazendo por fazer, tá? Não adianta, não flui, você não entra no fluxo, né? Como falou, você não entra no fluxo da verdade. Você não está usando sua verdade. Então, se for para fazer, né? Se for para se doar, se for para ajudar, se for para fazer uma visita no hospital, que seja de forma literalmente gratuita. Pensa na árvore que apenas dá sombra. Não importa quem venha para perto dela, ela apenas dá sombra. Entende? Então, pensa um pouco nesse, traz esses exemplos para ver se a gente consegue. O outro é a espontaneidade, né? A espontaneidade é você fazer por fazer. Fazer porque é você. Tá? E essa espontaneidade vem muito da nossa essência. Quando a gente se conhece, a gente não faz para agradar ninguém. Tá? A gente não fica medindo as coisas para ver se agrada ou se não agrada. Não, a gente apenas é. Tá? Me aceite como eu sou. Sabe aquele ditado, me aceite como eu sou. Eu sou assim, assim, assado. Então me aceite, eu não preciso me moldar para aceitar. Tá? Essa é a questão da espontaneidade. E o último que ele fala é da liberdade. Se eu consigo amar o outro de forma indiscriminada, se eu consigo ter a gratuidade, aquela história de dê com a mão direita o que a esquerda, né, não veja, se eu consigo esse atributo, se eu tenho a espontaneidade, a liberdade é só mais um passo. É só mais um passo. Entende? Aí você consegue, isso é amor. Mas aquela pessoa que está presa ali, seja num relacionamento afetivo, num relacionamento de pai, num relacionamento do trabalho, que você é constantemente cobrada, você é constantemente controlada, né? O tempo todo você precisa fazer algo para que preencha a expectativa do outro, é um espaço bem complicado. Entende? Então, quando você se liberta de tudo isso, que você se sente livre para amar, se sente livre para viver a sua essência, a sua verdade, aí sim, aí você está no fluxo do amor que Deus, na verdade, né, nos cobra, no amor que Deus nos pede, que amemos uns aos outros assim como Ele nos ama, tá? E eu volto a falar, apenas tenta, tá? Não entra no espaço de, isso é muito difícil, eu não consigo, não. Não. É difícil, mas a gente consegue sim. É só tentar. É só tentar. Orar e vigiar. A gente consegue. Se observar. Observar o nosso comportamento. Quando a gente toma consciência de que a gente está agindo errado, a gente fica mais fácil a gente observar, sabe? Fica mais fácil a gente aprender. Fica mais fácil a gente lidar com a situação. Tá bom? E eu vou convidar vocês agora para a gente fazer uma oração. Quem puder, pega um copo com água, por favor. Eu já está aqui, vou tomar um pouquinho de água. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma cura agora? Vamos pedir a Jesus Cristo para curar a gente agora? Vamos? Pega uma água quem pode. Quem está sentado, permanece sentado. Deixa eu só voltar aqui. Relaxa um pouquinho, relaxa as pernas, os braços. Faz uma respiração bem profunda. Amado Mestre e Irmão Jesus Cristo, envia a vossa falange de obreiros para visitar o lar de cada pessoa aqui presente nesse momento, das pessoas que assistirão depois
e das inúmeras pessoas que pedem oração. Envia, amado Jesus, a cura física, mental e espiritual para cada um dos teus irmãos necessitados, sempre pelo bem maior de Deus Pai misericordioso. Agora cada um em silêncio, coloca a tua dificuldade nesse momento diante de Jesus Cristo. Ficam todos em silêncio, relaxado, e medita sobre as palavras da oração que eu vou fazer nesse momento. Senhor, ensinai-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear um bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem pensar nos obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajudai-nos a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela que cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Convido a todos para fazermos um Pai Nosso, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja hoje e para todo sempre. Nos abençoa, amado Jesus Cristo. Esteja a iluminar os nossos caminhos, a abençoar as nossas dúvidas, a trazer certezas no nosso caminho, na nossa jornada. Que cada um aqui presente receba um abraço bem forte de Jesus Cristo e colo de nossa mãe, colo de Mãe Maria. E gratidão, gratidão pela vida, gratidão pela esperança de cada dia, gratidão pela certeza que amanhã será um novo dia, que virá um sol lindo, maravilhoso. Gratidão pela certeza de que não estamos só. Seja como for, não estamos só. Obrigado a quem está comigo, me acompanhou até agora. Obrigado a quem vai ver depois. Gratidão aos céus por mais uma noite estar aqui com vocês. Muito obrigada. Noite de paz para todos nós. Voa um coraçãozinho ali, não sei de quem.